Nos céus do Vietnã, um dia se destaca dos demais. 10 de maio de 1972. O poder aéreo americano é liberado no Vietnã do Norte em toda sua fúria. Os MiG vietnamitas são abatidos em número maior do que em qualquer outro dia da guerra. Agora, entre na cabine e acompanhe minuto a minuto, hora após hora, o combate mais sangrento da Guerra do Vietnã. Sinta a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos. Combates aéreos, o mais sangrento dos dias. 10 de maio de 1972. 7h30 da manhã. O rugido de 30 naves americanas saídas do porta-aviões Constellation corta os céus do Vietnã do Norte. É o primeiro ataque de uma intensa campanha contra o Norte com o objetivo de frustrar a invasão do Sul pelos comunistas. Em 1972, os vietnamitas do Norte invadiram o Sul. A ação desencadeou uma guerra aérea em que os Estados Unidos foram para o Norte, plantaram minas nos portos e precipitaram uma campanha de bombardeio ao Vietnã do Norte. A frota de aviões Intruder A-6 e Corsair A-7 tem como alvo depósitos de petróleo no porto de Haiphong. Os Phantom F-4 do Esquadrão VF-92 fazem a escolta. O tenente Kurt Dossé está com o grupo, atuando como apoio do tenente Austin Hawkins. Em um ponto pré-determinado, Hawkins e Dossé se afastam dos bombardeiros. O momento em que Rock saiu foi quando dispararam uma rajada de metralhadora 100 mm contra nós. O fogo antiaéreo do AAA nos envolveu em uma enorme nuvem negra. Enquanto Hawkins e Dossé fogem do fogo antiaéreo, uma chamada pelo rádio interrompe o curso da missão. O Coroa Vermelha, um cruzador no Golfo de Tonkin, começou a chamar dizendo: bandidos azuis, na mosca, 404 a 100. Esse é o código de contato do Coroa Vermelha pelo radar. Bandido Azul é o MiG-21, o caça mais avançado do norte. Na mosca significa Hanoi, e 404 é posição a 100 quilômetros. Os MiG estavam 100 quilômetros a nordeste de Hanoi, ou seja, no campo aéreo de Kep. Nós giramos para a direita, entramos em formação de combate com potência máxima e seguimos para a base de Kep. Minutos depois, os aviões Phantom chegam em Kep. Dossé percebe 2 MiG-21 com os motores ligados esperando para taxiar na pista. Eu tentava planejar uma rota para contornar e disparar contra eles, enquanto aguardavam para taxiar. Enquanto fazia o trajeto mentalmente, meu operador de radar, Jim McDevitt, avisou que havia mais 2 MiG no ar. Eles estavam descendo, já estavam na metade do caminho, e Kurt agiu imediatamente. Ele era muito agressivo e se afastou na hora. Os 2 aviões Phantom se preparam para atacar os MiG. Devido à descida brusca de 1.800 metros e ao clima úmido, minha cabine ficou cheia de névoa que entrou pelas frestas.
Fiquei cego pilotando em velocidade supersônica e a 30 metros da pista com o barulho de um míssil no meu ouvido. Mais calmo, Dulce liga o sistema de ar-condicionado para limpar a cabine. Os MiG decolam da pista. Avisados do perigo iminente, eles acionam os tanques externos e giram para a esquerda. Os F-4 partem para a perseguição. Continuávamos muito baixo, a cerca de 15 metros do chão. Lembro-me de erguer as asas várias vezes para passar pelas árvores. Quando o primeiro MiG girou 30 graus, saímos da posição de perseguição e entramos em posição de disparo a cerca de 450 metros deles. Dulce pressiona o gatilho. O potente motor do foguete Sidewinder AIM-9D é acionado. O míssil fez uma volta de 90 graus em direção ao centro do círculo. Primeiro eu pensei que não ia dar certo e que houve falha de orientação ou de estabilização. Eu me preparava para atacar de novo quando vi o Sidewinder retornando. Ele se aproximou do MiG e disparou a ogiva, mas errou o alvo. Dulce dispara um segundo míssil. O outro míssil fez a mesma coisa. Entrou no círculo e girou, mas no final do trajeto deu mais uma volta e ficou atrás do MiG. Vi um rastro de fumaça, outro e depois uma bola de fogo. É o primeiro acerto de Kurt Dulce e a primeira vitória desse dia histórico. Mas ainda resta um MiG. Dulce pergunta a McDavid se o míssil Sparrow guiado por radar está pronto. Durante o combate, eu estava tentando fazer a mira no radar e fiquei frustrado por não conseguir fechar no alvo. A confusão é grande perto do solo e não é possível fazer a mira. Mas Dulce tem uma ideia. Eu disse a Rock que lançaria um Sparrow na frente dele para que ele girasse e pudesse fazer a mira. Para tanto, Dulce precisa levantar o nariz da nave e rolar. Durante a descida, estaria em melhor posição para disparar o míssil. Dulce reduz a velocidade. Eu rolei junto com ele como é de hábito dos pilotos de caça. Eu olhei em volta e foi quando vi mais 2 MiG-21 vindo em nossa direção a sudeste. Dulce e Hawkins estão aqui e os MiG aqui. A melhor opção é girar rumo aos MiG inimigos para tirá-los da posição de ataque. Os aviões Phantom quebram para a direita e os MiG passam zunindo acima deles. E aceleramos até atingir Mach 1.1 ou 1.2. A potência dos Phantom deixam o inimigo para trás. Ou é o que parece. De repente, McDavid avista um ponto prateado. Trata-se de um MiG atrás de Hawkins. Os americanos reagem instintivamente, virando em direção um ao outro na tentativa de escapar do ataque inimigo. Quando começamos a virar em direção um ao outro, o MiG-21 inimigo disparou um míssil ar-ar que foi justamente em direção a Hawkins.
O míssil detona próximo ao Phantom de Hawkins e a nave treme com a explosão. O MiG então dá a volta e bate em retirada. Dulce parte em perseguição. Jim McDavid disse: Kurt, qual é o plano? Não temos mais nenhum míssil. O que vai fazer com ele? E eu respondi: tem razão. Dulce emparelha com Hawkins e juntos eles voltam para o navio. O esquadrão VF-92 tem um novo destruidor de MiG. A investida da divisão aérea do Constellation contra um único alvo, o chamado Ataque Alpha, foi bem sucedida. Os tanques de petróleo no porto de Haiphong estão em chamas. A destruição dessas reservas-chave certamente atrasaria o avanço norte-vietnamita por terra durante semanas. Enquanto as naves de ataque retornam, a fase seguinte da investida aérea é colocada em prática. Depois da primeira ofensiva da Marinha, a Força Aérea planejou um ataque para destruir a ponte Paul Dummer e bombardear uma ferrovia. Às 8h35, um grupo se reúne em Laos antes de seguir para o Vietnã do Norte. As naves levando as bombas abastecem em 6 aviões-tanque KC-135, o tempo todo sob o olhar invisível dos radares norte-vietnamitas. A ação com os aviões-tanque era orquestrada e complexa e contava com aviões dando cobertura contra o ataque dos MiG. 32 Phantom F-4 carregando 65 toneladas em bombas compõem o pacote de ataque. 28 Phantom fazem a escolta e mais 60 naves dão suporte aos F-4. Às 9h20, 4 Phantom, no voo chamado Oyster, seguem para o Vietnã do Norte. Eles voam abaixo da cobertura do radar inimigo. O voo tem por missão patrulhar o espaço à frente dos caças e livrá-los dos MiG. Na posição 2, na extrema direita, está John Markle e seu copiloto Steven Neves. Não era segredo que a investida aconteceria pelo sudoeste em direção a Hanoi. Nós nunca tínhamos voado em uma altitude tão baixa. Foi uma experiência nova. Lembro-me de passar por uma escola e ver as crianças jogando vôlei. Steve Ritchie voa na posição 3 com seu copiloto Chuck de Bellevue. Na posição 1 está o líder Bob Lodge e seu copiloto Roger Locker. Roger Locker e Bob Lodge eram considerados os maiores aviadores do sudoeste da Ásia. Os homens do voo Oyster logo vivenciariam o combate aéreo mais emocionante da Guerra do Vietnã. 10 de maio de 1972, 9h42. Um grupo de F-4 da Força Aérea sob o codinome Oyster dá início ao segundo grande combate do dia. O voo é feito abaixo do alcance do radar inimigo, enquanto outro grupo de Phantom, o Balter, voa a 7.000 metros e alguns quilômetros atrás. A intenção era atrair as naves inimigas para o voo Balter, bem acima de nós. E quando seguissem em direção a eles, nós atacaríamos. 20 minutos depois de entrar no Vietnã do Norte, o voo Oyster recebe um chamado. 4 bandidos 340 a 38. Eles estão a 4.500 metros e 38 quilômetros a noroeste de Hanoi. O grupo Oyster parte para o combate. Na posição 3, Chuck de Bellevue rastreia os MiG pelo radar. O radar captava um MiG de 25 a 30 quilômetros à frente.
Se a mira fosse feita nesse estágio, seria possível fazer o disparo logo em seguida. Bob Lodge avisou que havia feito a mira no número 1. Geralmente, o número 1 fica na esquerda e o ataque é feito pela direita. Depois, partimos para cima do 2 e foi aí que o combate começou. Lodge dispara 2 mísseis Sparrow em rápida sequência. Em seguida, John Markle dispara 2 vezes. O primeiro míssil falha, mas o segundo funciona. De Belleville fecha a mira em um terceiro MiG. Eu fiz a mira no radar e fechei, a uma distância bastante aproximada. A saraivada de mísseis alcança uma velocidade próxima a Mach 3. O primeiro míssil de Bob Lodge não funciona e explode quando seu foguete pega fogo. Já o segundo míssil segue diretamente para o alvo. Segundos depois, o míssil de Markle acerta o alvo. O piloto do terceiro MiG na mira de Steve Rich e Chuck de Belleville vê a destruição e gira para a esquerda. O Sparrow lançado por eles queima próximo ao alvo e cai. Rich voa de encontro ao quarto MiG. O MiG passa zunindo acima dele. O quarto MiG está aqui e Rich aqui. Ele rola para a direita, gira 180 graus e fica atrás do MiG. Os MiG até nos ajudaram, pois continuaram em frente e nós ficamos na posição de perseguição até que um deles girou. Foi uma volta de 3G bem simples para nós. Steve usou o radar, fez a mira e fechou no alvo. Tudo automaticamente. O primeiro míssil falha e sai do curso, e um segundo Sparrow é lançado. O segundo míssil rasgou a barriga do avião, explodiu e o piloto se ejetou. A nave na posição 3 passa pelos destroços. De Belleville avista o piloto do MiG com o paraquedas aberto. Enquanto isso, Bob Lodge e John Markle perseguem um quinto MiG que entrou no combate. As turbinas brilham logo adiante da nave de Lodge e ele está perto demais para lançar um míssil termoguiado. John Markle segue logo atrás para dar cobertura. Dois MiG-19 passaram acima de mim, vindos da direita para a esquerda, e fizeram um giro brusco à direita. Depois de surpreender o inimigo, os americanos caem em uma emboscada norte-vietnamita. Markle avista os MiG-19, caças fortemente armados com 3 canhões de 30 milímetros. Eles deslizaram e se posicionaram atrás de Bob. E pude ver pelo ar condensado nas asas que eles estavam disparando. Os projéteis riscam os céus, mas Lodge não se esquiva.
Alguns disparos acertam o motor direito. O Phantom se inclina bruscamente e despenca rapidamente rumo ao chão. Lodge tenta desesperadamente recobrar o controle da nave. O Phantom fica de barriga para o ar enquanto o fogo se espalha pela fuselagem. Roger Locker se ejeta. Mas Bob Lodge não consegue escapar do avião condenado. Os homens do voo Oyster se dão conta de que mexeram em um vespeiro. John Marco mergulha para escapar o quanto antes. O restante do grupo se dispersa. A gravidade dos fatos demora a ser assimilada. Em um instante, o que era uma missão perfeita se transformou em um terrível pesadelo. 2 dos meus melhores amigos, um colega de classe e um dos maiores aviadores, foram abatidos. Roger Locker cai de paraquedas e pousa dentro do território hostil. Ele fugiria do inimigo por inacreditáveis 23 dias antes de ser resgatado. Apesar da perda do Oyster 1, o combate soma 3 MiG ao total abatido no dia. Os 4 Phantom suportam a fúria dos MiG enquanto os outros perseguem seus alvos. Às 10 horas, 4 grupos de Phantom seguem para a ponte Paul Doumer, a leste de Hanoi. As naves contam com uma nova geração de munição inteligente. Em 1972, o poderio aéreo americano tinha vantagens. Armas novas, bombas guiadas a laser e teleguiadas que acertavam os alvos com precisão. A destruição da ponte Paul Doumer interromperia o fluxo de suprimentos para as tropas de solo do sul. Os 16 Phantom dão início à viagem rumo ao alvo. O grupo líder, codinome Go-T, leva bombas eletroópticas ou teleguiadas, chamadas Walleyes. O restante leva bombas guiadas a laser, ou Paveways. O grupo Go-T acertará a ponte pela lateral, o melhor ângulo para o sistema de rastreamento das bombas teleguiadas. Os outros grupos atingirão a ponte ao longo de sua extensão. Ignorando o fogo antiaéreo, o grupo Go-T entra em um mergulho de 30 graus e lança as bombas a 4.500 metros de altitude. Os voos Napkin, Biloxi e Jingle despejam as Paveways ao longo da ponte. Várias bombas acertam diretamente ou ao redor da estrutura. Vários pilares ficam danificados e o trânsito de veículos na ponte fica inviável. O ataque aéreo é bem sucedido. As horas vão passando no dia 10 de maio e a Marinha Americana volta a agir. Às 13 horas, outra missão Alpha é lançada de porta-aviões do Golfo de Tonkin. Junto ao grupo segue o Showtime 106, um Phantom F-4 pilotado por Matt Connolly e seu operador de radar, John Blonsky. Eu conseguia cobrir todos à minha direita. Eu e o operador de radar, Tom, estávamos atentos ao grupo de ataque à nossa direita. Acho que ninguém esperava o ataque de MiG que estava para acontecer. Os F-4 entram no Vietnã do Norte. Esses aviadores navais estão prestes a vivenciar um confronto épico.
o combate aéreo mais intenso da Marinha Americana na Guerra do Vietnã. – 10 de maio de 1972, 13 horas e 15 minutos. As naves da Marinha Americana começam a bombardear as ferrovias de Haiduong. O piloto de F-4 Matt Connolly patrulha ao norte a 5.500 metros de altitude. Vi as naves saindo de formação e mergulhando. Eu continuei, girei e cruzei por cima e saí para o outro lado. De repente, uma voz chama pelo rádio. Foi quando ouvi: "Tem um MiG na minha traseira." Ele não disse quem era ou onde estava. E eu perguntei: "Onde você está?" Connolly inclina o avião e vasculha os céus abaixo. Olhei para baixo e pude ver à minha direita um A-7 fazendo uma curva fechada. E bem atrás dele, só consegui vislumbrar duas manchas. Não podia ser outra coisa além de dois MiG. As naves são dois MiG-17, caças subsônicos, porém extremamente ágeis e com reputação de mortais. Para se posicionar atrás do MiG, Connolly gira à direita em um mergulho e volta pela esquerda logo atrás do inimigo. Deve ter sido uma volta de 60 graus à direita, em um movimento invertido para ficar atrás dele. Connolly persegue o MiG líder. Seus mísseis AIM-9D estão armados, mas o alvo está fora de mira. Eu sabia que estava fora de alcance, cerca de 60 ou 65 graus fora do escopo do MiG. Talvez aquele fosse o único disparo que eu faria na guerra e pensei: é pagar para ver. Connolly dispara um míssil. A bomba sai do curso, mas o MiG imediatamente sobe na vertical. O MiG escapou do A-7 e passou por mim. Eu nivelei a nave, acionei os propulsores e fui com tudo para cima dele. A manobra de Connolly revela uma visão inesperada. Eram 20 MiGs e 25 naves americanas em um violento combate aéreo. Havia naves A-6, A-7 e MiG. Era uma visão inacreditável. Eu costumo descrever como se fosse um aquário em que os peixes estão todos muito agitados. Um MiG surge em frente ao F-4 de Connolly. Habilmente, ele se posiciona atrás do MiG. Fiz um movimento assim e fiquei atrás dele. Foi uma curva fechada. Fiquei cerca de 2 quilômetros atrás dele. O MiG rolou para a esquerda para verificar o espaço atrás. Eles eram lentos na curva. Ele começou a inclinar assim. E nesse ponto, eu ia começar a ultrapassar, mas decidi voltar. O MiG-17 tinha uma proteção enorme que abria quando o piloto se ejetava e criava um ponto cego. Além disso, a velocidade de curva era baixa. Então, quando ele virou para a esquerda, eu entrei atrás. Connolly está em posição adequada para usar o Fox 2, o lançador de Sidewinder. Ele me perdeu de vista depois da volta e nivelou a nave. Foi quando consegui fazer a mira e apertei o gatilho. O míssil acertou a cauda em cheio e a nave explodiu. Lembro que a nave explodiu enquanto passávamos. Os destroços não nos atingiram, mas sentimos o calor. Foi inacreditável. O Phantom cruza os céus e Connolly volta para o centro do combate. De repente, veio outra nave e foi praticamente a cópia do primeiro ataque. Do primeiro que abatemos. O MiG-17 faz uma curva à direita bem diante do F-4 de Connolly.
Ele fez a mesma coisa e rolou para fora. E eu só tinha mais um míssil e queria fazer um bom disparo. Então fiz a mira, mas quando apertei o gatilho, perdi a estabilidade. Pensei, essa não. O míssil sai em espiral rumo ao alvo. Foi quando vi aquela nuvem negra. A cauda do avião tinha sido arrancada. O piloto se ejetou e eu o vi caindo. O velame abriu e reduziu a velocidade da queda. E eu vi o paraquedas abrir. Fiquei muito surpreso, porque ele era quadrado. Connolly e Blonsky estão abaixo da linha de combate. Eles precisam subir e voltar para a batalha. De repente, avistei um MiG. E avisei a Matt que havia um MiG vindo pelo sudoeste. Ele estava perto. Comecei a me exaltar. Eu não conseguia ver e ele gritou, à esquerda. Eu disse, esse aí? Eu pensei que estivesse bem longe, mas estava do nosso lado. O MiG passa por baixo do F-4. Quando ele passou por baixo de mim, eu devia ter soltado o tanque central da minha nave, porque ia cair bem em cima dele. Mas ele saiu do outro lado. Ele estava muito perto. Connolly levanta o nariz e sobe acima do MiG. Ele tenta iniciar uma manobra perigosa, mas sua velocidade está muito baixa. Eu subi até uma certa altura e o avião simplesmente parou de voar. Fiz o que geralmente chamamos de rotação pós-parada. O avião parou de voar. Não havia velocidade nem impulso suficiente e a nave parou. A nave se inclina. O horizonte passa veloz pela cabine à medida que o F-4 entra em queda livre. Connolly e Blonsky sacodem de um lado para o outro dentro da cabine. O Phantom está fora de controle. 10 de maio de 1972. Em um combate brutal, o piloto de F-4 da Marinha, Matt Connolly, abateu 2 MiG. Agora, seu Phantom parou de funcionar e entrou em queda livre. Mas Connolly já enfrentou essa situação no treinamento. O avião ia cair de qualquer maneira. Ele geralmente dá 3 giros em uma direção e mais 3 giros na outra direção. O pior a fazer seria resistir ou acelerar para tentar sair daquele parafuso, pois não ia funcionar. Isso só ia agravar a situação. Pus as mãos no colo, relaxei e curti a viagem. Connolly sabe que durante a queda, o Phantom ganha velocidade e logo estabiliza. Ele resiste ao ímpeto de controlar a nave e depois de segundos agonizantes, o F-4 recupera o voo. Quando recuperamos altitude, não vimos ninguém e começamos a nos afastar. Falei pelo rádio que estávamos sem munição e que precisávamos sair dali. Connolly sai do combate. Ele acelera e liga os propulsores traseiros. O Phantom segue veloz rumo ao Golfo de Tonkin. Mas no meio da mesma ação nos céus de Haiduong, outro piloto de Phantom, o tenente Steve Shoemaker, e seu controlador de radar, Keith Schenkel, têm a chance de duelar com o MiG. Shoemaker pilota um A-7 na missão Mão de Ferro, um ataque contra depósitos e mísseis terra-ar. Eu nunca tinha visto um MiG e nunca pensei que teria a chance de ver um.
Nada é rotineiro em uma missão de combate, mas eu não imaginei que seria tão empolgante. O engraçado é que não me passou pela cabeça que eu entraria em uma disputa com 20 MiGs. Enquanto Shoemaker se concentra na missão de escolta, o número de naves inimigas aumenta. Eu recebia avisos pelo rádio e aquele barulho não me deixava em paz. Eu tentava me concentrar na missão de escolta, quando, de repente, vi um MiG uns 30 metros acima de mim, e isso chamou minha atenção. Perguntei a Crenshaw, viu aquilo? Avistei o MiG e ele vinha de frente. Foi quando me dei conta de que estávamos em uma guerra. Shoemaker gira à direita em perseguição ao MiG. Eu virei e fui atrás dele como um cão maluco atrás de carne. Era meu primeiro MiG e eu queria pegá-lo. Shoemaker dá a volta e avista um violento combate aéreo. Lembro-me de aviões subindo e descendo por todo lado, e eu não conseguia me concentrar em nada. Eu só tentei assimilar. Foi uma loucura. Fiquei assustado com tamanha atividade em um espaço aéreo tão pequeno. Shoemaker entra na disputa e logo percebe um F-4 com um MiG na traseira. Ele gira para a direita atrás da nave inimiga. Eu não estava em um ângulo muito bom, mas, por fim, consegui ter uma visão total e perfeita do MiG, cerca de 60 metros à minha frente. Foi quando rezei para as armas funcionarem. Parece que tudo congelou, o tempo parou. Ele estava na minha frente e eu não pude disparar. Então pensei, tenho de fazer algo para livrar meu colega desse MiG. E lancei um míssil. Shoemaker espera que o míssil chame a atenção do MiG, mas assim que ele dispara, outro F-4 entra na trajetória da bomba. Primeiro eu vi a cabine porque ele estava vindo por baixo de mim e depois vi o míssil. O míssil passou acima da cabine e depois só vi duas turbinas J-79 bem na minha frente. A nave de Shoemaker é atingida na asa esquerda pelo calor das turbinas. E ele quase solta a alavanca de comando. Shoemaker leva o Phantom de volta ao nível de voo e esquadrinha os céus. Percebi que era o fim do combate. Não havia mais ninguém por perto. Não havia sobrado nada e eu ouvi pelo rádio que as naves estavam deixando a área. Pensei, perdi tudo. Até que ele avista algo logo abaixo. Um F-4 com um MiG na traseira. Shoemaker ainda tem a chance de abater o último MiG nesse dia histórico. – 10 de maio de 1972. O piloto de Phantom F-4, Steve Shoemaker, avista um companheiro americano sendo perseguido por um MiG. Ele se prepara para o ataque. Enquanto virava para me posicionar atrás dele, ele me viu e fez uma curva brusca. Então eu fiz o mesmo e o segui. Estávamos inclinados para a esquerda, mas ele mantinha a posição melhor com o MiG do que eu com o F-4. Então fizemos um movimento espiral descendente. As chances de Shoemaker de abater um MiG diminuem. A situação não ia ficar melhor. Então disparei outro Sidewinder. Ele estava voando baixo, sobrevoando umas árvores e eu estava a alguns metros acima. Disparei o míssil e assim que atirei, a primeira coisa que pensei foi: estou sozinho aqui, todos deixaram a área e tem vários MiG por perto.
Depois de lançar o míssil, Shoemaker vai fazer uma manobra ascendente. Isso permite que Crenshaw fique de olho no espaço atrás. Eles também interceptam a curva do MiG em busca de um ângulo melhor para lançar o segundo míssil. O míssil sai do lançador e Shoemaker puxa a alavanca de controle. Ninguém o persegue. Ele rola para cima para atacar o MiG. Passamos voando por aquela imensa bola de fogo que deixou uma marca no chão e mostrei a cena para Shu. Para mim, foi como a explosão de uma bomba de 1 tonelada. Não havia nenhum MiG por perto. A explosão foi grande e era hora de sair dali. A bola de fogo foi a confirmação de que o MiG fora abatido. Shoemaker sobe para deixar o local. Virei para a direita e vi um MiG-17 a uns 150 metros se aproximando de mim. Shoemaker vai de encontro ao inimigo. O MiG passa direto. Eu estava ficando sem combustível. Mas se ele estivesse indo para a base e passou direto, eu poderia voltar. A mira era perfeita. Shoemaker está aqui e o MiG aqui. Shoemaker vai voltar em direção ao MiG na esperança de persegui-lo no trajeto para a base. Shoemaker gira à esquerda. Não tive muita sorte, pois quando virei, ele virou junto comigo. Ele veio atrás de mim com agressividade e eu pensei: posso tentar duelar com ele, mas não tenho combustível suficiente. Shoemaker opta por uma manobra de evasão que tira vantagem da potência do Phantom. Assim que o MiG sobe, Shoemaker cai levemente, liga os propulsores traseiros e escapa em velocidade. Enquanto o MiG subia sem muita velocidade, eu baixei o nariz, liguei os propulsores traseiros, acelerei e fugi dele como um raio. Não sei o que ele fez depois, mas ele não me seguiu. O mais novo abatedor de MiG da Marinha Americana deixa os céus hostis do Vietnã do Norte. A ação em Hai Duong foi o maior combate aéreo da Marinha no Vietnã. Além do MiG abatido por Steve Shoemaker e dos 2 abatidos por Matt Connolly, Randy Duke Cunningham derrubou 3 MiG e se tornou o primeiro as da guerra do Vietnã. Quando voltei para o porta-aviões e pousei, o comandante telefonou e nos deu os parabéns por abater 2 MiG. Ele me perguntou: sabia que Randy Cunningham é o primeiro as? Que ele abateu 3 MiG no mesmo ataque? Eu não estava sabendo. Não sabia mesmo. E comentei que eu sempre era a madrinha, nunca a noiva. Tem dia que você não ganha uma. A ação aérea no Vietnã do Norte em 10 de maio de 1972 foi a mais intensa de toda a guerra. Os pilotos americanos abateram um total de 11 MiG, o maior número contabilizado em um único dia. As naves da Força Aérea e da Marinha Americana destruíram alvos vitais de transporte e infraestrutura e interromperam o avanço dos norte-vietnamitas sobre o sul. Essas investidas deram início a um ataque aéreo que levaria o Vietnã do Norte à mesa de negociação em janeiro de 1973. Mas para os pilotos, o sucesso daquele dia teve um significado totalmente diferente. O nosso trabalho era proteger o esquadrão de ataque. Essa era a nossa função. Éramos a patrulha aérea de combate e tínhamos que manter os MiG longe do esquadrão de ataque. E nossa missão foi muito bem sucedida.